É uma das estratégias para serem utilizadas na educação inclusiva. Então, nesse caso, a gente vai olhar para recursos tecnológicos que vão aumentar uma fonte ali, uma escrita para aquela criança que tem uma baixa visão. A gente vai falar sobre recursos também auditivos, elementos que vão, a gente vai trabalhar com tablet, com recursos tecnológicos, em que essa criança, por meio da imagem, por meio do toque, ela vai se comunicar, recursos concretos, tudo isso facilita o ensino e também a aprendizagem das crianças com deficiência. Entendo. E elas são presentes em sala de aula? As tecnologias assistivas, esses recursos educacionais que vêm para facilitar, você acha que já é uma realidade? Não podemos generalizar, mas sim, é uma realidade. Muitas escolas, elas têm sim acessibilidade a esses recursos, mas nem todas, Tá. né? Porque senão a pessoa vai nos ver nessa conversa, ah, mas a escola que eu atuo ou a escola em que meu filho estuda não tem. E aí o que que acontece? Buscar na lei brasileira de inclusão essa acessibilidade. O que que essa criança precisa? Porque é importante compreendermos essas características. Eu posso oferecer uma estratégia para a criança A que ela não é um bom recurso para a criança B, mas eu consigo buscar essa tecnologia para que eu ofereça para a criança A. Para a criança B, talvez seja uma outra estratégia, mas é entender que, em muitos casos, elas estão sim já inseridas em sala de aula, mas em outros ainda não. E nesses casos que elas não estão inseridas, é entender quem é esse sujeito, quem é essa criança que necessita dessa tecnologia assistiva? Qual é a característica dela? Qual tecnologia eu posso buscar para oferecer? Para que eu também possa oferecer isso de forma efetiva. Não adianta falar, tem, mas essa tecnologia não ser utilizada a favor dessa criança. Já, né, vi situações da escola ter um baita laboratório de informática, Tá. muito legal, e esse laboratório não ser utilizado por falta de formação, por falta de mão de obra, professor que saiba lidar com todo aquele equipamento. Então, tem pontos aí importantes de serem destacados, mas trazendo aqui para o que você perguntou, sim, essas tecnologias, elas já são uma realidade em muitos casos, outros ainda não. A gente precisa entender, buscar na lei e fazer com que isso aconteça. Isso é importante que você falou, né? Para as pessoas terem essa propriedade de ir buscar, né? De saber que possuem o direito de ter esse acesso, né? E também é importante, mais uma vez, a gente volta para o começo da conversa. É importante uma formação, paramos aí, porque não adianta ter um super laboratório e não ter quem saiba utilizar ele a favor do aluno. Né? Então, se ele não tem uma formação para se não tem profissionais com mão de obra, com uma formação continuada, como você pôs a importância disso, fica um monte de equipamento sem. Que Exatamente. triste, né? Eu já vi também situações de escolas que receberam mesas tecnológicas que são é, super estratégias. Estou falando super porque eu já tive a oportunidade de trabalhar, de ver uma mesa dessa. E ela oferece inúmeros recursos. Escolas de prefeitura. E a Olha, partir daí, eu preciso não só oferecer o equipamento, eu também preciso contemplar a formação desse profissional para que ele consiga manipular, mexer. E manipular, mexer é entender dos recursos, porque você tem uma baita potência na sua frente para ajudar o seu aluno e você não utiliza daquilo porque falta formação. E com isso, o que eu quero destacar? Que é importante também buscarmos essas experiências positivas para que a gente possa conhecer, não olhar só para aquilo que está faltando. Temos, às vezes, o costume
de apontar o dedo, ah, mas isso não está acontecendo, ah, mas não estão fazendo isso. Mas e uma escola que está tendo ali resultados positivos? Vamos entender o que essa instituição está fazendo, como ela fez, para que a gente também possa modelar, para que a gente possa buscar essas experiências e até trocar essas informações, que é o que contempla a formação. Se hoje, como falei, nós estamos num mundo tecnológico de informações. Vamos buscar, pesquisar quais instituições estão fazendo, e às vezes sem muito recurso, estão tendo resultados positivos. E não só olhar para aquilo que falta. Porque quando a gente fala em educação inclusiva, tem sim os seus desafios, como eu citei. Mas hoje nós também temos avanços em leis que vão favorecer com que isso aconteça. Mas eu preciso buscar entender. Eu preciso buscar compreender e como fazer com que essa lei ela seja colocada em prática de forma efetiva. E o que me vem na mente ao você falar isso é a gente pode ter esses equipamentos, a gente pode ter e precisa ter o conhecimento para utilizá-los, né? E a gente precisa se relacionar no meio de tudo isso o cérebro, né? Como que esse cérebro aprende frente a esse tipo de estímulo, né? Para que a gente consiga fechar essa aprendizagem, né? Esse contexto de ensino-aprendizagem.